A paz do Senhor. Hoje, com a graça de Deus, vamos dar continuidade ao estudo da segunda carta. Nós estamos falando das 7 cartas enviadas às 7 igrejas. E essa é a segunda e a menor das cartas, porém, o seu conteúdo é muito valioso. Na primeira carta, falamos de Éfeso e falamos que eles teriam que voltar ao primeiro amor, porque inicialmente eram amorosos com Deus e com o seu próximo. Agora, na segunda carta, o tema é a fidelidade. Para essa igreja, que foi endereçada ao anjo da igreja, que seria o líder máximo, seria um pastor, o responsável por aquela congregação, o Senhor não tem nenhuma crítica construtiva a fazer. Porém, ele faz uma advertência sobre os perigos que aquela igreja estava correndo por divulgar e por seguir a Jesus Cristo. Isso está em Apocalipse capítulo 2, versículos 8 a 11. Esmirna era uma igreja que ficava na província da Ásia Menor, como as outras 6, e hoje é a Turquia. E essa igreja era muito fiel a Deus. Por isso que vão acontecer alguns problemas, porque quem é fiel a Deus não está livre do sofrimento e muito menos de perseguição. E começa assim a carta. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Em todas as cartas que João escreveu, Deus fala com a igreja de acordo com a realidade daquela igreja. E quando diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu, é porque Jesus faz uma associação com a destruição desta cidade. Ela foi destruída pelos lídios no ano 600 a.C. E os gregos a reconstruíram em 400, no ano 400 a.C. Então, ela conhecia o que era morrer e o que era reviver. Então, Jesus faz aí uma analogia, no caso espiritual, porque relaciona também com a sua morte e com a sua ressurreição, porque vivo ele está. Eu sei as tuas obras. Em todas as cartas, Jesus diz através de João: eu sei as suas obras, eu conheço as suas obras, porque Jesus, ele anda entre os castiçais, ele não está parado, ele está circulando entre os castiçais, conhecendo a sua igreja, conhecendo o pensamento de seus membros, o comportamento, ele conhece tudo de nós, inclusive o nosso coração. Então, entre as igrejas estava Cristo andando entre elas e conhecendo a realidade e os problemas de cada um. Jesus fala aqui nessa carta de esperança, e é a esperança que move o coração daquele que crê. Só que aqui junto com eu conheço as tuas obras, Jesus fala da tribulação. Ele diz o seguinte: eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Aqui no versículo 9 tem muita informação. Primeiro, sobre tribulação. Tribulação é um sofrimento que vem de fora para dentro. E eles eram, os cristãos, perseguidos pelos judeus. Era uma perseguição muito grande, inclusive porque eles instigavam o Império Romano a perseguir também os cristãos. E eles ali sofriam muito mesmo. Inclusive, tem na história, ela registra um homem chamado Policarpo, um cristão. Não sei se ele era um novo convertido ou se ele tinha algum cargo ali naquela igreja. O fato é que ele era muito fiel e ele foi morto na fogueira porque ele não quis abominar o nome de Deus e aceitar
o imperador como seu Deus. E ele sofreu muito, ele foi queimado, e ele glorificava o nome de Cristo. E também naquela época, os cristãos eram arremessados de um monte muito alto, que era o Monte Pagos. De uma leva foram jogados lá embaixo 1.200 cristãos, depois mais 800. Eles não tinham piedade e nem misericórdia. E sempre os judeus estavam ou caluniando ou delatando esses cristãos para Roma. Então eles eram falsos, porque eles não seguiam nem a lei de Moisés, nem a lei de Deus, porque a lei de Deus é amor, e eles não tinham amor. Eles ficavam todos ali, porque Esmirna tinha um porto muito importante que ligava a Europa, a Ásia, um comércio muito movimentado, e os judeus que gostavam muito de comerciar, eles ficavam ali, foram juntando ali, fez um número muito grande e perseguiam os cristãos da igreja de Esmirna, que era a igreja fiel. Mas a igreja é chamada de igreja pobre. Eu conheço a sua pobreza, porque esses cristãos, eles eram muito discriminados. Eles não tinham a oportunidade que as outras pessoas do império tinham, porque não se dobravam ao imperador, que era o mandante de tudo, era o mandante oficial de todo aquele lugar. Então, eles não tinham as mesmas oportunidades, eles eram, muitas vezes, prejudicados financeiramente, e muitos tomavam o que eles tinham, sem contar também que eles se socorriam ali dentro da igreja, os que tinham ajudavam os que não tinham. Era muita coisa que fazia com que eles empobrecessem materialmente, mas para Deus era uma igreja rica, cheia de fé, uma igreja que não se traía, nem traía a Deus. Então era rica. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, que seria a sinagoga de Satanás. Então esses judeus que não honravam o nome de Deus, nem seguiam o que tinham aprendido com Abraão, como descendentes de Abraão, eles formavam a sinagoga de Satanás. De Satanás porque eles representavam o mal, eles prejudicavam, eles faziam tudo para que os cristãos debelados fossem mortos. E isso acontecia em grande escala. Mas para eles era positivo, eles não sentiam essas mortes. Mas aí vem, nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Então, as coisas não paravam por aí. Além das que já tinham acontecido, ainda iriam acontecer muitas coisas para acabar com a vida desses cristãos que incomodavam o Império Romano. Eles não se curvavam e eles eram penalizados. Mas há a mensagem aqui de esperança para que eles continuassem firmes, porque o suporte deles não era imperador, não era força política, era Deus. Deus que deveria ser o suporte deles. Era Jesus que estava ali dentro da igreja, sustentando a todos. E vem aqui a frase, mas ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essa associação também é porque Jesus usa figuras que traziam a realidade para aquelas pessoas de Esmirna, porque quando os atletas venciam, porque além do teatro majestoso que tinha lá, tinha o lugar onde os atletas competiam. E os atletas vencedores ganhavam uma coroa de louro. Também os sacerdotes, quando eles terminavam no final do ano, terminavam o seu ministério, eles também recebiam uma coroa de vitória. Mas essa coroa aqui, que é falada aqui para a igreja de Esmirna, é uma coroa que tem um valor inestimável, é a coroa da vida, é para aqueles que vão perseverar até o fim, os de Esmirna e os cristãos de todo o mundo, em todos os tempos, em todas as épocas. Essa tribulação de 10 dias pela qual iam passar, não seriam 10 dias literais, a gente não tem essa confirmação. Pode ser 10 épocas, pode ser 10 imperadores, pode ser muita coisa, mas como
usou o número 10, nós acreditamos que seja o símbolo de que teria início e também teria fim, porque a vitória pertence a Cristo e aos seguidores de Cristo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então, a gente tem que ser fiel até a morte. Muita gente entende, então até minha velhice eu tenho que ser fiel até o dia da minha morte, mas nesse caso da igreja, diz também porque eles estavam ameaçados de morte, a qualquer hora eles poderiam ser mortos por Roma. Então, a deusa deles, que era a deusa Roma, não era idolatrada, como também no templo de Tibério era para aqueles idólatras, e nada disso foi aceito pelos que eram fiéis. Então, os que se mantinham fiéis, eles seriam vencedores, não passariam pela segunda morte. Porque é o seguinte, se nós temos só um nascimento, nós nascemos de maneira natural, é o primeiro nascimento. Se nós tivermos o segundo nascimento, que é o nascimento espiritual, nós teremos só uma morte. Agora, aqueles que nasceram de maneira natural e não nasceram espiritualmente, eles vão sofrer a segunda morte, que é a morte eterna. Por isso que há aqui, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então, nós temos que perseverar como a igreja de Esmirna, mas não temer. Quando Deus diz não temas, é porque essa palavra não temas aparece várias vezes na Bíblia, de capa a capa, porque nós não devemos temer. Temos um medo humano que nós sentimos eventualmente, mas Jesus nos sustenta, Jesus nos suporta, Deus nos dá força e Ele nos dá condição de superar, de suportar. Então nós não devemos ter o medo como sendo um estilo de nossa vida, mas a coragem, a fé, a esperança, porque o Senhor é Deus e Ele vai nos ajudar, Ele vai nos capacitar a ser fiéis até o fim. A igreja de Esmirna foi uma igreja fiel, uma igreja que, mesmo diante dessas promessas terríveis de morte e de serem sacrificados pelo nome de Jesus, eles não arrefeceram, não tiveram arrefecido sua fé e mantiveram firmes. Que ela seja para nós um exemplo de igreja que sabia a quem servia, ao nosso Deus, ao Deus único e verdadeiro. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos livre de todo o mal. Amém e amém.